Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos ler aqui uma palavra e vamos já ao momento da oração. Abre a sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos ler juntos. Salmos 91, meus irmãos. Salmos 91. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Sob a sombra do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Começa dando glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, diante, Senhor, da sua presença, nós estamos aqui agora, Senhor, representando, Senhor meu Deus, os teus filhos, aqueles que estão aqui, e aqueles também, Senhor, que estão nas suas casas, aqueles irmãos também que estão, Senhor, no feriado, aproveitando com as suas famílias, viajando. Senhor, venha guardar a todos agora, Senhor. Nós como igreja não paramos de orar, Senhor, oramos sem cessar em todo tempo, em todo momento, levamos as famílias, levamos as casas, pessoas, os trabalhadores. Eu quero te pedir, meu Deus, sobre esses irmãos, sobre estas irmãs, é a tua presença, meu Deus, muito obrigado. Permaneça conosco nesse dia, Senhor. Oh, se não for a sua presença, aleluia, se não for a sua presença, oh glória, meu Deus, confirma a tua palavra, fala conosco, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Só os que estão felizes com Deus, diga glória a Deus. Diga comigo: Senhor Jesus é suficiente na minha vida. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Pega uma vez mais a sua Bíblia, o poder de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, porque ela é vida, ela é alimento para as nossas vidas a cada dia. Nós vamos ler Êxodo 33. Êxodo 33. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Olha o que disse Moisés. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Diga graças a Deus. E pode adorar a Deus, porque Ele merece mais aplausos, mais glórias para o nosso Deus. É a presença do Senhor, meus irmãos. Moisés, muito corajoso, sempre foi. Moisés nunca se acovardou diante de Deus, ele sempre foi corajoso. Alguém pode olhar para nós e até mesmo dizer que nós somos covardes, ou julgar nós por medrosos. O cristão, muitas vezes, entenda o que eu vou falar para vocês aqui agora. O cristão, muitas das vezes, ele é tido por medroso. Muitos cristãos são perseguidos
e são mortos a fio da espada, são espancados, são caluniados, e muitas vezes a maioria deles não revida. E é a Bíblia que nos ensina que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas a Bíblia nos diz que é pagando o mal com o bem que nós vamos ser abençoados por Deus. Irmãos, irmãs, Moisés, ele tinha atitude que falta muitas vezes para muitos de nós. Moisés era alguém que sabia que estava falando com Deus. Há muitas pessoas que não têm temor de Deus, elas têm medo de Deus. Moisés respeitava o Todo-Poderoso, mas Moisés, ele falava com Deus. Olha, Deus, o Senhor não mate esse povo, não destrua esse povo. Espera aí, Moisés falando com Deus? Mas quem é Moisés? A pessoa precisa saber quem ela é. Eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus. Assim como eu tenho deveres e eu cumpro com os meus deveres diante de Deus, eu também tenho direitos. Aleluia. Moisés era temente, Moisés era fiel a Deus. É claro que uma pessoa que é desobediente, que é rebelde, que é pecador e não se arrepende, ela não pode jamais chegar diante de Deus. Ela tem que mais é que se humilhar. Mas Moisés era um homem que entendeu a sua posição diante de um povo obstinado e de dura cerviz. Moisés era alguém que estava agradando a Deus. Aleluia. Quem está agradando a Deus aqui? Toda pessoa que está agradando a Deus, ela pode falar com Deus. Quem está me entendendo? Ela não precisa que alguém fale por ela, ela pode falar com Deus. Aleluia. O que é que nos separa de Deus? A nossa rebeldia, o pecado. Significa o quê? Que uma pessoa que está buscando a Deus, está se arrependendo dos seus pecados, ela tem livre acesso para falar com Deus. Irmãos e irmãs, certa vez, certa feita, Moisés foi acusado. Quem ele pensa que ele é? Por que que Deus só fala com Moisés? Por que que Deus só usa Moisés? Por que que Deus só conta os seus segredos para Moisés? E nós aqui? Aí o Senhor disse assim: é que Moisés, eu posso falar com ele tete a tete, frente a frente, face a face. Aleluia. É que tem gente que quer ouvir Deus caminhando. Pois é, Senhor. Ei, você entenda uma coisa é você conversar comigo mexendo no celular. Tem gente que vai falar com a gente assim, né? Aham, tá bom. Não faça isso com Deus. Tem gente que quer falar com a gente comendo. Não fala comendo, fulano. Não faça isso com Deus. Tem gente que quer falar com a gente andando, caminhando na rua. Ninguém entendeu o que se falou e a gente esquece. Não faça isso com Deus. Está dirigindo o carro e falando, dirigindo o carro, cuidado, olha para frente. Depois a gente conversa. Tem um ônibus que você entra, não sei se tem ainda, mas está escrito: não fale com o motorista. Com Deus a Bíblia falou bem claro: entre no teu quarto, feche a porta.
você vai falar com Deus. O que a Bíblia está dizendo? Tire um tempo para Deus. Fique a sós com Deus. Não vá falar com Deus usando o celular. Não vá falar com Deus com a boca cheia de comida. Não vá falar com Deus caminhando. Tire um momento para você estar a sós com Deus. Moisés, ele tirava sempre um momento. Toda pessoa que tirou um tempo com Deus viu a glória de Deus. Não, você não deu glória para o tamanho do mistério que eu te entreguei. Todo mundo que tira um tempo com Deus vê a glória de Deus. Eu quero levar você a ter um contato com Deus. Pastor, o que isso vai trazer para a minha vida? Bênção sem limites. Bênção sem limites. Quem conversa com Deus é diferente. A pessoa que tem diálogo com Deus no oculto, no secreto, ela vê Deus se manifestar em público. Não, você não entendeu. Quem tem secreto com Deus, vê Deus se manifestar em público. Secreto com Deus. Deus, ele está esperando muitas pessoas no lugar da oração. Deus, ele está esperando muitas pessoas sem a boca cheia de comida. Deus, ele está esperando muitas pessoas com o Face desligado, com o Instagram desligado. Deus está esperando muitas pessoas que fiquem só com Ele e com mais ninguém. Quem é Moisés? Moisés é aquele que eu falo face a face. Moisés é aquele que eu chego tão perto de Moisés, que a minha glória se manifesta para Moisés. E a Bíblia diz que Moisés viu a sarça pegar fogo e não se consumir. E a Bíblia diz que Deus separa Moisés para ficar 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, sem se alimentar, em um monte, receber as tábuas dos mandamentos, porque Moisés falava com Deus. E o povo que não falava com Deus, fez um bezerro de ouro. Quem fala com Deus não precisa levantar bezerro de ouro. Aleluia. Quem fala com Deus não precisa ir até Maria. Quem fala com Deus não precisa de São Jorge. Quem fala com Deus não precisa de ninguém. Deus é suficiente para ele. Escute, quem fala com Deus não precisa de olho grego. Quem fala com Deus não precisa de fechadura na porta, de ferradura do cavalo, pobre do bicho. Quem fala com Deus não precisa de trevo de 4 folhas. Quem fala com Deus não precisa de nada. Só Deus é suficiente para esta pessoa. Mas pastor, Deus só ouve os missionários, Deus só ouve os pregadores, Deus só... Não. Quem era Moisés, irmão? Pastor, Deus só ouve quem é bilíngue. Deus só ouve quem fala idiomas. Deus só ouve... Não, irmãos, Moisés não sabia nem falar. Moisés disse assim: minha fala é dura. Moisés era um grosso. Alguns chamam de ogro, um homem duro. As mãos de Moisés eram pesadas. As mãos de Moisés não eram bonitas, esculpidas. As mãos de Moisés eram duras. Moisés tinha dificuldade de manter as suas mãos levantadas. Deus teve que levantar alguém para ajudar Moisés. Deus teve que colocar Arão do seu lado.
porque Arão sabia falar. Arão tinha vigor para manter as mãos do velho Moisés levantada. Então entenda algo: não era a força de Moisés, não eram os estudos e a inteligência de Moisés. O que era então? Aleluia. Uma vez eu conheci uma senhora, ela pregava 40 minutos de Bíblia. Pregava. Não é 40 minutos enchendo linguiça no altar, contando história que foi isso, fez aquilo, comeu isso, comeu... Não. Era pregando Bíblia, 40 minutos. Ela era analfabeta. Vinha uma pessoa e lia para ela o versículo que ela ia pregar. Eu vou pregar aqui hoje, ó. Eu vou ler, a pessoa lia o versículo e ela pregava. E Deus fazia maravilhas. Não é o quanto eu tenho de conhecimento, não é o quanto eu sou bom no que eu faço, mas tem alguma coisa que tinha com Moisés. O apóstolo Paulo foi um homem muito instruído, como diz a Bíblia. O apóstolo Paulo estudou aos pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo era sábio. O apóstolo Paulo era inteligentíssimo. Mas o apóstolo Paulo sacrificou toda a sua inteligência, humilhou-se de uma forma tão grande e falou somente de Jesus. Não falou do seu conhecimento, não usou a sua teologia toda para impressionar os incautos, não. O apóstolo Paulo disse: de nada adianta eu usar de palavras persuasivas, o evangelho é poder de Deus, o evangelho é poder, tem que ter sinais, tem que ter maravilhas, tem que ter milagres. Aleluia. Irmãos e irmãs, Moisés está dizendo para nós que ele não precisa ter uma boa fala, ele não precisa ter um cargo, ele não precisa ter nome, ele não precisa ter fama, ele não precisa ter poder aquisitivo. Moisés está dizendo para nós, ele não precisa ter coisas terrenas. Tudo que Moisés precisa é da presença de Deus. As pessoas hoje estão buscando para ter algo para defendê-las. As pessoas hoje estão buscando ter uma excelente formação acadêmica para garantir o seu futuro, mas infelizmente elas esquecem do mais importante, que é buscar pela presença de Deus. De nada vai adiantar ter toda uma capacidade, de nada vai adiantar o meu dinheiro, a minha fama, a minha glória, sem a glória dele. Busque pela presença do Senhor, busque pela presença de Deus. Não importa quem você é, não importa o que você faz. Quando Deus olha para nós lá do céu, lá do terceiro céu, alguns dizem assim, do terceiro andar, ou da terceira dimensão. Quando Deus olha lá de cima, Ele procura alguém que esteja buscando pela sua presença. Aleluia! Deus, Ele não olha para nós e fica dizendo: nossa, olha como é inteligente aquela mulher, como é inteligente aquele homem, como as mãos dele são boas, como as mãos delas são boas. Não. Deus está olhando alguém que está buscando a sua presença. Deus está olhando alguém que está buscando a sua glória. É isso que Deus faz.
A pessoa pode ter tudo na vida, mas isso não significa que ela tem o mais importante. Escute, eu vou repetir para você gravar isso. A pessoa pode ter tudo na vida, mas isso não significa que ela tem o mais importante. O mais importante é a presença. O mais importante é a presença de Deus na vida de uma pessoa. Irmãos, outra coisa, a presença de Deus, ela não é oculta, ela é perceptível. Quem olha para você, quando olha para você, tem que ver a presença na tua vida. Quem olha para mim, tem que ver muito mais a presença do que eu. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso novamente. Que diminua eu e ele cresça, que eu desapareça e ele apareça. Aleluia. Irmãos, nada contra, me escute, nada contra, me entenda o que eu vou falar aqui agora. Nada contra, mas hoje eles pegam um monte de luz e jogam em cima de um homem, escurece todo um templo e joga tudo em cima de um homem. Aí o homem começa a dar o seu show. Não sei se vocês já viram isso. Prega, expõe, mas é o homem no centro. São revelações de homem, são pregações de homem. Fala-se pouco de Jesus, fala-se pouco da palavra, se fala muito dos seus feitos, das suas obras. Não tem presença de Deus, é muita presença de homem. Escute, hoje, para quem acessa as redes sociais e quem faz uso das plataformas digitais, sabe do que eu estou falando. O Instagram, as plataformas digitais vão te indicando conteúdos toda hora. É um mais interessante que o outro, um mais bonito que o outro, um mais atrativo do que o outro. Um é forte, o outro é bonito, um fala bem, é um encanto. Mas se você for ser espiritual, você vai procurar o mais importante. Está faltando a presença, está faltando a presença, está faltando a presença, está faltando a presença, está faltando a presença. Aleluia! Se arma hoje evento para mais de 20 mil pessoas, mas se esquece do mais importante: convidar o dono da festa. Ninguém consagrou ali, o próprio ministro não consagrou a sua vida, ninguém orou, ninguém jejuou. Não façais nada sem consagrar a sua vida. Não dê um passo se a presença dele não for contigo. Pastor, eu tenho uma audiência, faça uma semana de jejum. Pastor, eu tenho que enfrentar um juiz, um advogado. Vá para a oração uma semana, oração de verdade, oração de olho fechado. Suba ao monte da oração, vá para a consagração. Naquela semana te fecha com Deus e não abre. E quando você estiver diante do tribunal dos homens, o juiz que está no céu vai se levantar pela tua causa. Tem muitas pessoas hoje dependendo do homem e não da presença de Deus. Há pessoas que param na nossa frente implorando por um mistério, por uma revelação que vai descortinar a sua vitória. Não faça isso, busque a presença. Não anseie por algo passageiro, anseie por algo eterno. A presença é eterna, a presença é para sempre. Senhor, pode adorar. Senhor, eu não vou sair, eu vou ficar aqui. Eu só saio se a sua presença ir. Opa, esses crentes estão desaparecendo. Pastor, o que está acontecendo? Antigamente eu só fazia se Deus deixava eu fazer.
Eu ia só se Deus deixava eu ir. Esses dias, há tempo atrás, fazia 1 mês ou 2, eu preguei uma mensagem aqui sobre a intimidade com Deus. As pessoas estão perdendo a intimidade com Deus. Só busca a Deus quando o sapato aperta, quando a coisa estoura. Não espere a coisa estourar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Aleluia. Não espere a bomba explodir. Igual tem pessoas que estão esperando Jesus voltar para se consertar. Não espera. Tem pessoas que estão esperando. Eu já ouvi, vou até baixar o microfone. Eu já ouvi pessoas falar assim, ó: eu só me converto o dia que Deus botar a mão. Eu já ouvi pessoas dizendo: só numa cama de hospital mesmo para mim me converter, porque eu não vou conseguir. Não faça isso. Peça a presença de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a presença de Deus que nos liberta. Eu vou ser liberto no culto da sexta-feira, porque o pastor expulsa demônio. Tem gente que cai e nunca se liberta, porque falta presença. Não é uma questão de cair endemoniado, é uma questão de abandonar o pecado e se encher do Espírito Santo e viver baixo a presença de Deus. Se a pessoa começar a obedecer a Deus, se a pessoa abandonar os seus pecados e ela começar a se encher do Espírito Santo, não vai ter lugar para nenhum demônio manifestar na vida dela. Moisés, eu não vou sair daqui, Senhor. Eu preciso que a tua presença vá comigo. Eu tenho uma causa, eu tenho que fazer um exame, mas eu não vou fazer sem a tua presença. Estou com medo. Moisés tinha medo. Eu vou passar por uma cirurgia, o médico já avisou que vai abrir o meu abdômen, vai abrir minha cabeça. Eu não vou ir sem a tua presença. Eu preciso de uma garantia que a tua presença vai comigo. Eu preciso de uma garantia que a tua presença vai estar na minha frente. Eu vou falar de novo. Quando você busca Deus no secreto, Deus se manifesta em público. Aleluia. Eu já falei aqui esse testemunho, vou repetir de novo. Armando o círculo de oração no Nordeste do Brasil. Ela estava no círculo de oração orando e o seu filho ficou em casa com uma outra criança. Ela não tinha opção naquele dia, ela tinha que fazer isso. Ela foi para o círculo de oração. A criança saiu do portão e caiu dentro de um buraco, de um poço que tinha na cidade. Os bombeiros chegaram, a comunidade inteira, era um bairro pequeno, foram ver a situação. A irmã chegou do círculo de oração, as pessoas dizendo: onde é que você estava? Você é uma inconsequente, o teu filho está assim, assado, está dentro daquele buraco, os bombeiros estão tentando tirar, é muito profundo, não tem como tirar ele de lá. A irmã disse assim: eu não estava em qualquer lugar, eu estava na presença de Deus. Aleluia! Os bombeiros já estavam assustados, como que a criança ainda estava viva pelo tamanho da queda. Só o fato daquela criança ter caído naquele buraco já assustava. Como é que ela estava viva? E a irmã se aproximou daquele buraco e disse: Deus, o Senhor sabe onde é que eu estava. As pessoas paralisadas, os bombeiros, por um milagre, conseguiram tirar a criança. Escute. E quando a criança saiu do buraco, ela disse: mamãe, diz para os homens jogar a corda, porque ainda ficou alguém lá embaixo. Tem um homem de branco lá embaixo. Aleluia. Aquela criança dizia: mamãe, ninguém vai tirar o homem de branco que ficou lá. Enquanto a presença
presença do Senhor estiver contigo, não tem macumba, não tem feitiço, não tem bruxaria, não tem demônio, não tem Satanás. Se tiver presença, meu irmão, se tiver presença, minha irmã, oh aleluia! Aonde tem presença é diferente. Aonde tem presença é diferente. Em vez de ficar batendo boca, chama a presença. Em vez de ficar querendo briga, chama a presença de Deus. Porque tem crente que só dá glória na igreja, que só fala em língua na igreja, que só profetiza na igreja, que só sapateia na igreja. Diz que o poder de Deus é só na igreja. Moisés está dizendo: se o Senhor não for, se a tua presença não for, eu não vou. Moisés estava dizendo assim: eu quero a tua presença aqui, eu quero a tua presença lá, eu quero a tua presença lá, onde eu estiver eu quero a tua presença comigo. Eu não aceito ir sem tua presença. Eu não aceito morar nessa casa sem a tua presença. Traz a tua presença, traz a tua presença. Você está disposto a chamar a presença dele? Mas pastor, eu não sou Moisés. Você é superior a Moisés então? Você é maior que Moisés? Quem era Moisés? Eu já falei para vocês aqui. Não era o bonzão. Moisés era pequeno. Moisés tinha as mãos pesadas. A língua de Moisés era presa, era dura. Os crentes às vezes olham e dizem assim: precisa ser bonzão para chegar até Deus. E Jesus se manifestou dizendo: quem for o menor, quem for o menor na casa do meu pai, este é o maior. Aleluia. Quem for o menorzinho na casa do meu pai, ele é o maiorzão. Que às vezes tem pessoas que mal chegam na igreja e eles já entendem o mistério. Você quer ver esse negócio de Deus usar alguém? Isso aí é uma polêmica que tem aí. Deus só usa o fulano. Para com isso. Às vezes nem é o fulano, nem é Deus que usa o fulano, é o fulano que está usando Deus. O fulano é muito usado por Deus. Não, ele está usando Deus, é diferente. Totalmente diferente ser usado por Deus do que usar o nome dele. Quantos que estão usando o nome de Deus por aí, não é Deus coisa nenhuma. Deus é Deus quando a sua presença é sentida. Oh irmão, você precisa sair daqui sentindo a presença de Deus. Você precisa sentir esta glória que mexe por dentro de você. Você precisa sentir esta presença que estremece o teu corpo. Você precisa sentir esta presença que faz você chorar. Escute. Conheci um pastor que me ensinou algo muito importante. Ele disse assim para mim: olha, tem dias que eu estou numa luta como qualquer um de nós, né? Eu não consigo sentir Deus, eu estou numa prova, não. Aí eu faço o seguinte: eu sento e coloco uma cadeira na minha frente e eu fico ali sentado de frente naquela cadeira. Eu fecho meus olhos, chama a presença do Espírito Santo. Aleluia. Ele disse: eu posso estar frio, eu posso estar gelado, eu posso estar pensando nas dívidas, pensando em tanta coisa, mas quando eu faço isso, que eu chamo a presença dele, ele vem.
Para mim, respeito, eu vou até voltar aqui. Respeito todo mundo, mas culto para mim sem presença não é culto. Não, desculpa. Irmão, eu não me conformo, eu estou falando de mim. Eu não me conformo num culto eu não derramar uma lágrima, eu não sentir um arrepio celestial. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Eu não levantar uma mão para dar um glória. Eu não me conformo. Não me conformo eu estar num culto, eu não sentir nada. Eu preciso sentir a sua presença. Eu entendo vocês, tem culto que a gente tem que provocar a presença dele. Porque tem culto, misericórdia, que parece que eles estão jogando uma geladeira em cima da gente. Que parece que o pregador está dizendo, não busque a presença, mas você tem que ficar ali. Eu vim aqui para sentir a tua presença. E eu não vou sair daqui sem sentir a tua presença. Aleluia! Glória a Deus. Sabe o que é isso? É o efeito da presença. Por isso que Moisés está dizendo, eu não vou sem a tua presença, porque se eu ir sem a sua presença, eu vou fazer bobagem. Quem está entendendo? Sem a presença de Deus nós fazemos bobagem. Sem a presença de Deus nós trocamos os pés pelas mãos. Sem a presença de Deus nós compramos na hora errada, nós vendemos na hora errada. Quantas pessoas que por falta da presença de Deus estão abrindo mão de um bom emprego, estão abrindo mão de um bom carro, estão abrindo mão de uma boa casa. Se encha da presença de Deus, aí saia fazendo o que você tem que fazer, porque o Senhor irá na tua frente. Fica de pé, meus irmãos, fica de pé. A presença do Senhor nos fará vencer, meus irmãos. Minha irmã, meu irmão, você que está com a presença do Senhor, tudo que você fazer vai ser bem sucedido. Irmão, irmã, você que está me ouvindo, se você tem a presença do Senhor na sua vida, se prepare, porque aquele negócio vai dar certo. Ah, mas pastor, eu não consigo, eu não posso. Mas se a presença do Senhor estiver na tua vida, você pode, você consegue. Às vezes eu vejo alguns cristãos, alguns crentes dizendo assim, olha pastor, eu não tenho condições de pagar um advogado. Você tem presença? Tem, então tá pago. Alguém falou, ele está feito. Falou que está consumado. Quem foi que falou? Jesus disse o quê? Está tetelestai. Está feito. Está feito. Porque ele estava dizendo assim, agora é o Espírito Santo que vai agir no meio deles. Está feito. Está consumado. Não abra mão da presença do Senhor. Que você fazer, a Bíblia diz assim, faça para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer vestir, seja o que for, faça com a presença de Deus na sua vida. Não abra mão da presença do Senhor. Pastor, eu estou sentindo que a presença do Senhor está se afastando. Chama. Não, chama de volta. Você sabe como um dia você foi cheio? Volte a fazer o que você fazia um dia. Pastor, eu era de campanha, fazia 7, fazia 14, fazia 13. Volte às campanhas. Volte aos propósitos com Deus. Os tempos eram outros, por isso que a presença também era outra. Aleluia. A presença do Senhor é suficiente para mudar e transformar a tua casa e a tua família. Um lar onde tem presença, em um
emprego, em um trabalho, em uma empresa onde tem presença. Eu não estou falando de presença do pastor, do pregador, não. Eu estou falando da presença de Deus. Moisés disse: a tua presença não for, eu não vou. Porque tem gente que agarra na mão do pregador, agarra na mão do pastor, meu Deus do céu. Se agarre na mão de Deus, te apega com a presença de Deus, porque aonde você for, essa presença vai contigo. Aonde eu for, eu quero esta presença comigo. Quem quer esta presença com você? Você já aceitou Jesus? Todos já aceitaram Jesus? Todos? Já reconciliaram com Deus? Quem está afastado, reconcilia com Deus. Jesus está voltando. E se tem uma coisa que vai sair da terra, além da igreja, não a igreja física, mas a igreja indivíduo, cada um de nós aqui, as pessoas. Se tem uma coisa que vai sair da terra, e a terra vai entrar em hecatombe, a terra vai entrar em loucura, as pessoas vão arrancar o cabelo da cabeça. Quem tem, né? Vai arrancar o cabelo da cabeça. As pessoas se jogarão de prédios e não acharão a morte, porque vai embora com a igreja a presença. Aleluia. Vai embora com a igreja a presença de Deus. Aleluia. Se tiver alguém que aqui você quer levantar a sua mão e aceitar Jesus, não importa quem você é, não importa o que você fez, a presença do Senhor vai te encher.